Tá, vamos lá. Cara, hoje é um dia que eu tô me sentindo bem inseguro. Eu não tô me sentindo muito bem psicologicamente. E eu sei falar quando que isso começou. Eu tinha esquecido, mas um pouquinho antes de gravar isso aqui eu lembrei. E fiquei me perguntando se eu falaria ou não disso. Mas acho que eu vou falar assim. Bom, eu comecei a me sentir hoje inseguro, mal, com medo, desconfiando de tudo que eu falo, da minha capacidade de fazer qualquer coisa legal. E é louco pensar nisso, porque isso aqui que eu tô fazendo é tão arriscado. E não é exatamente arriscado, mas ter a vontade de fazer com que isso dê certo, ou só a vontade de fazer isso dar certo, é uma coisa arriscada, porque é uma dedicação e investimento nisso que eu não sei se dá, mas eu quero tentar. Então, ahn, o que eu queria falar, cara? Eu queria meio que falar pra. Eu vou ser hipócrita agora. Eu vou falar que eu vou ser hipócrita agora. Porque eu gostaria de verdade que a gente. Que você, que eu. Que a gente conseguisse se resolver os problemas que a gente tem com pessoas que convivem com a gente. Os problemas que a gente tem com as pessoas que existem aí e que compartilham essa vida com a gente, enquanto essas pessoas ainda estão vivas. Não aconteceu nenhuma morte na minha família, então fica tranquilo, não é sobre isso que eu tô falando, não foi ninguém que eu perdi. Mas teve a avó do meu cunhado que morreu recentemente e de certa forma isso acaba impactando você, pelo menos no mais leve dos graus, eu acho que te leva a pensar um pouquinho sobre isso. E teve um jantar recente que eu não fui foi quinta-feira isso. Hoje é sábado. Eu não cheguei a ser confrontado sobre isso nem nada do tipo, mas eu tava jantando com a minha família e meio que eles começaram a falar sobre não exatamente conversar sobre, mas dar pinceladas. E foi bem desconfortável pra mim. Eles começaram a falar como eu não lembro as palavras exatas, mas como parece que eu não gosto deles, sabe? Como de certa forma eu pareço que não gosto deles. Esse é o ponto. Foi isso que eles disseram. E aí, isso me leva a pensar, porque até há pouco tempo atrás não é como se eu não gostasse, mas não é que eu não gosto deles, mas eu percebi há, há pouco tempo atrás, não pouco tempo, é difícil falar sobre isso, desculpa se eu tô confuso tentando soltar, mas há um tempo eu descobri que eu não amo eles, as pessoas que convivem comigo. E eu comecei a pensar, cavar na minha cabeça, tentando encontrar o porquê disso. E teve coisas que eu achei, teve coisas que não. Eu encontrei na minha mente, dentro de mim, o motivo de eu não gostar da minha mãe. Não gostar, não é isso. De eu descobrir que eu não amava minha mãe. E o motivo de eu não amar a minha irmã. E aí, ah, eu decidi que eu ia tentar mudar isso. Isso foi há um tempinho. E a partir do momento que eu entendi esse sentimento e aceitei ele também, as coisas melhoraram um pouco pra mim. Eu comecei a. Parece que só o fato de eu ter aceitado isso e decidido tentar melhorar fez com que as coisas dessem uma melhorada mesmo, sabe?
Eu não sei se você acredita em energia ou não. Energia é algo que eu acredito e que eu acho que energia acaba modificando realmente as coisas. Então, de forma básica, assim, o que eu tô querendo dizer é que eu acho que o fato de eu ter entendido isso, aceitado isso e ter pelo menos a intenção de mudar fez com que coisas se facilitassem para que essa situação se melhorasse, sabe? Tanto que depois disso, um bom tempo depois, mas depois disso, minha mãe aceitou ver Violet Evergarden comigo, que é uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Ah, sabe, isso é um passo importante, é uma proximidade a mais. Isso é legal, isso é bem legal. Mas por que eu tô falando tudo isso? Eu nem sei se eu já falei o motivo da minha mãe aqui. Não sei se. Acho que eu vou. Deixa eu entrar nisso. Eu não quero perder o foco, não quero perder os outros assuntos que eu tenho a tratar aqui. Mas eu acho que é bom circular por esse tema. Bom, eu aprendi com o tempo, com psicologia e tudo mais, que quando você é criança, ou na verdade a gente sempre está interagindo com pessoas e isso todo momento está influenciando a gente, mudando a gente. E quando você é criança, isso é muito mais forte. Então tudo que seus pais fazem, tudo que seus pais falam com você, isso acaba moldando quem você é. É uma experiência que muda você, que molda você. Então você absorve medos dos seus pais, você absorve inseguranças dos seus pais, você absorve problemas e coisas boas deles. Foi o que aconteceu comigo. Eu absorvi insegurança e medo pra caralho da minha mãe e tentei absorver coisas boas dos dois e nisso eu acho que eles acertaram bastante. O que me... Eu acho que no fundo eu tinha uma certa raiva. Mas essa raiva mudou a partir do momento que eu percebi que eles nunca erraram de propósito. Todos os erros, e eu acredito que isso não é só pra mim, mas pra enorme maioria das famílias. Cara, todos os erros que o seu pai, que a sua mãe, que os seus irmãos, que as pessoas que convivem com você cometeram com você, foi tentando acertar, sabe? Principalmente pai e mãe, que é quem tá te criando. Ou, sei lá, qualquer um que esteja te criando, cara. Eu acho que essas pessoas nunca erram por querer quando elas estão fazendo isso. Elas estão realmente dando o seu melhor, sabe? E ter entendido isso foi um momento de iluminação pra mim. Foi algo que tava na minha cara o tempo todo e eu percebi e facilitou pra eu conseguir aceitar que foi um erro, mas que ela deu o seu melhor e aprender a ver as coisas do melhor lado e tentar melhorar. É, como eu descobri isso recentemente, e eu tenho uma memória ruim, é difícil cavar na minha mente procurando exemplos e mais exemplos do o que minha mãe fez que me fez mal, sabe? Mas dá pra falar que ela é uma pessoa muito medrosa e insegura e que eu peguei toda essa parte dela pra mim sem querer. Isso é um ponto. Mas teve um momento que foi muito marcante pra gente. Eu não lembro quantos anos eu tinha quando isso aconteceu, mas foi muito, muito marcante pra mim. Eu sempre fui... Por algum motivo eu não gosto dessa frase. Eu sempre fui. Eu acho... Não sei, me sou errado. Mas... realmente, eu sempre fui uma pessoa que... É que parece que sempre que a pessoa começa uma frase falando isso, ela vai tentar se defender de alguma coisa. E meio que não é o intuito aqui, tá ligado? Eu vou só falar. Eu sempre fui uma pessoa que viu bastante anime, que... Pô, eu cresci vendo isso, cresci aprendendo as lições com isso.
E uma das coisas foi que sonhos são muito importantes. Que, pô, eu considero sonhos algo muito importante e que eu não suporto, eu fico muito mal quando eu vejo pessoas colocando os sonhos de outras pessoas pra baixo, esse tipo de coisa, sabe? E eu era bem mais novo, isso eu acredito que faz no mínimo 8 anos, mas é que eu não lembro a data exata de verdade, mas eu era pequeno, eu era no máximo um pré-adolescente. E a gente tava voltando de uma viagem de carro. E eu lembro que meu pai tava falando pra gente, né? Tava compartilhando vontades que ele tinha, sonhos que ele tinha, esperanças que ele tinha, investimentos que ele queria fazer com o dinheiro dele, sabe? E eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas o sentido dela foi tipo. Ela respondeu meu pai, e o sentido dela foi tipo: para de sonhar, a gente não tem dinheiro. Foi algo do tipo. Mas isso. E eu sei, eu tô te entendendo nesse momento. Falar agora não soa nem um pouco agressivo, não soa nem um pouco ofensivo ou pesado. Mas na minha cabeça, aquilo me atingiu com tanta força. Com tanta força. Eu não sei qual que é a definição de trauma. Eu nunca pesquisei a definição de trauma, mas eu considero que isso é um trauma meu. Eu posso estar errado em falar isso, porque parece que traumas sempre tem que ser atrelados a muita dor e sempre uma memória muito dolorosa. E pra mim não é exatamente isso. É só eu consigo ver o que aconteceu e entender por que eu me senti daquele jeito. Meio que isso. Então não é uma memória dolorosa de revisitar. É só que hoje eu entendo e não dói revisitar ela, mas eu sei que aquele dia a partir daquele dia que eu não lembro a data ou a idade que eu tinha, eu de certa forma rejeitei a minha mãe. Para mim meio que eu expulsei ela do meu coração naquele momento, sabe? Eu sei, é drástico, é pesado, e eu tô falando metaforicamente, mas assim, a raiva que eu senti dela aquele dia foi tão grande que eu nunca mais consegui ver ela de outro jeito, até recentemente. Então, quando eu ouvi aquilo, eu lembro que o carro tava bem escuro e que eu não lembro se estava chovendo, mas eu acho que era um dia frio. E eu fiquei travado. Eu tava no banco de trás do carro, atrás do meu pai. E eu lembro que eu segurei com força o encosto dele e eu travei ali. Eu travei ali e eu lembro que eu tremia de raiva. Eu tava com muito ódio. Eu ouvi aquilo me atingiu com muita força. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. E a partir daquele ponto, eu não sei se foi exatamente ali, mas quando eu parei muito tempo tentando cavar essa memória, tentando achar onde foi o momento que eu comecei a tratar minha mãe diferente, eu acho que foi naquele ponto. É só ele que veio na minha memória. Que a partir daquele momento eu comecei a não gostar dela. É estranho, é difícil falar. E uau, é difícil falar. E depois disso, eu não sei se eu sempre tive problemas com a minha família ou se eles começaram a partir daí, mas eu me fechei. A partir daí, eu meio que reneguei ela. E eu não sei se eu reneguei todos os outros juntos, mas meio que eu fiquei mais encolhido no meu mundo. Meio que eu fiquei mais isolado deles. Eu acho que foi a partir desse ponto
que eu fiquei mais no meu quarto, que eu comecei a me importar menos com ele, até o dia que eu percebi que eu não amava eles, que foi, não sei, não tão pouco tempo, mas não foi há tanto tempo atrás. E recentemente eu consegui entender, aceitar e ver que nada que eles fizeram foi por mal. Sempre que eles falharam foi com a intenção de acertar. Essa é a frase que me pega. Sempre que eles falharam foi com a intenção de acertar. E isso me ajudou a seguir em frente, a tentar seguir em frente e reconciliar esses laços. E eu sei o quão difícil é isso. Eu vejo que muita gente hoje tem problema com a família. Isso é algo extremamente comum. Mas eu não sei o quão grave foi o seu problema com eles. Mas é que os casos são completamente diferentes. Mas se foi algo perdoável, que é o meu caso, tenta reconciliar com eles. Porque a vida é sensível. A vida é sensível, é frágil e pode ser que eles vão embora antes de você conseguir deixar essa coisa. Não deixar pra trás, mas aceitar isso e conviver bem com eles, sabe? Perdoar, talvez até conversar. Hoje eu acho que é difícil pra mim fazer isso porque todos os sentimentos, todas as memórias são muito confusas pra mim. Mas uma das coisas que eu mais sinto vontade hoje é sentar com a minha mãe, é sentar com a minha irmã, sentar com meu pai e falar todos os problemas, tudo que eu achei que foi tudo que me fez mal, sabe? Botar isso pra fora e tentar criar um laço com eles. Porque eu percebo que eu não tenho esse laço, isso é triste. Isso me dói. Porque eu queria ver eles como amigos, sabe? Tanto que eu sempre vejo esse negócio de laço familiar ser o mais forte que tem. Eu acho isso uma puta de uma babaquice. Porque o meu laço com a minha família é ridiculamente fraco. E o laço que eu tenho com amigos é tão forte. Eu realmente chamo eles de família. Eles são irmãos. Meus amigos são muito mais irmãos meus do que minha irmã, por exemplo. E isso não era um problema pra mim, mas começou a me doer de uns tempos pra cá. E eu não sei quando. Mas eu comecei a falar tudo isso porque quinta-feira teve esse confronto, não confronto, teve eles jogando isso, meio que borrifando isso no ar, sabe? E isso começou a me fazer muito mal. Eu lembro de ter ficado muito mal no dia. E isso tá sendo um tópico que eu tô lembrando, que eu tô levantando hoje, porque hoje meu pai me perguntou por que eu fico tanto tempo acordado de madrugada, quando é sexta, sábado e quando é sexta e sábado, que eu não preciso trabalhar no dia seguinte. E o meu motivo que eu falo pra ele é porque as madrugadas são mais quietas. E isso é uma verdade. Eu gosto muito do período da madrugada. É quieto, é tranquilo, é relaxado e eu consigo fazer tudo o que eu quero sem me importar com o tempo. Mas eu prefiro a manhã. Eu gosto bastante da manhã e eu adoraria acordar às 6 da manhã e poder me sentir livre para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Porque é muito mais fácil você acordar e a primeira coisa que você fazer no dia é fazer o que você tem que fazer mesmo, suas obrigações, do que deixar isso para o fim do dia ou para tarde, onde você já tá cansado e porque quando você faz de manhã de uma vez, você se livra logo de tudo. E eu queria muito isso.
Mas eu não consigo me sentir livre nessa casa. Eu não consigo me sentir livre ou confortável de dia, de manhã, para acordar cedo, exatamente pelo motivo de eles estarem acordados. Esse é o melhor momento do dia para mim, de madrugada, porque eles estão dormindo. E nesse momento, por mais que eu tenha que falar baixo e que eu tenha medo de ser ouvido, ser pego e tudo mais, é o momento que eu mais me sinto livre. É o momento que eu mais me sinto seguro. E acho que livre é a maior palavra, porque liberdade é o meu objetivo principal. Eu quero ser uma pessoa livre. E eu quero muito conseguir um dia encarar eles e falar tudo isso. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque um exemplo. A minha mãe é uma pessoa muito sensível. Ela não entende sarcasmo, ela não entende ironia, ela não entende muita coisa. E eu tenho certeza absoluta que se eu começasse a falar com ela sobre isso, ela não ia aceitar e ela ia ficar extremamente triste. E parte de mim acha que isso é um evento importante. Eu sei, no fundo eu sei que seria melhor se eu conseguisse realmente chegar nela e falar tudo e fazer ela ouvir e depois a gente conversar, eu ouvir ela também. E dali em diante, eu sei que a partir desse momento extremamente doloroso, de no máximo 1 hora, eu acho, ou 2, a nossa vida seria completamente diferente, muito melhor. Mas eu não consigo confrontar esse tempo. Eu não consigo confrontar esse momento em que a gente teria que conversar. Porque eu não acho que ela iria entender. Eu tenho medo de machucar. Eu não acho que ela iria entender. Eu tenho certeza que ela ia se machucar muito com isso. E é uma coisa que eu não quero. Não quero. Isso me dói, isso me perturba pra caralho. Então eu sempre escolho o caminho mais fácil, que é tentar me aproximar como se nada nunca tivesse acontecido, com coisas simples como assistindo um anime junto, igual a gente fez com Violet Evergarden, ou coisas do tipo. Mas não é 100% efetivo, porque ainda tem coisa mal resolvida, cara. Porque tem problema aqui fundo. Porque tem problema no meu peito, tem problema no dela, coisas que a gente não expõe. E que eu sei que se a gente expôsse isso se resolveria, mas a gente não consegue expor. A gente não consegue falar, a gente não consegue conversar sobre isso. E aí eu sei que é hipócrita o que eu vou falar agora, mas eu adoraria que você tivesse coragem de falar. É muito mais fácil quando a gente não tá na pele dos outros. Então eu entendo exatamente o que você tá pensando agora, porque eu tô sentindo a mesma coisa. Como que eu vou falar essa merda? Como que eu vou fazer me entenderem? O que vai acontecer se não entenderem? Tem todos esses medos. Por isso que quando eu aceitei isso, eu fiquei em dúvida se eu conversar. Quando eu percebi que eles não erraram de propósito e tal, foi o momento que eu me senti mais confortável em tentar resolver esse confronto com eles. Porque foi o momento que eu aceitei que tinha um problema. Que eu entendi o problema e que eu aceitei ele não exatamente como uma falha deles, mas como um erro completamente compreensível. Mas eu não consigo confrontar. Então, nesse momento, eu meio que ponderei se eu confrontaria eles ou se eu tentaria me aproximar como se nada tivesse acontecido. E eu escolhi a segunda opção, me aproximar como se nada tivesse acontecido. Mas tanto tempo passou, tanta coisa diferente, é como se eu não conhecesse. Porque a verdade é que como eu me isolei deles a partir daquele momento do carro, eles não me conhecem.
e eu não conheço eles. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eles acreditam que eu sou, porque eles não me viram crescer, eles não me viram mudar, porque eu me escondi. E eu não sei como eles são. A real é que, de certa forma, eu conheço eles, mas eles não me conhecem. Então seria uma segunda apresentação. Isso é muito difícil de comunicar também. É muito complicado. E... meu Deus. Mas eu... o que me deixou mais sensível para esse tema ultimamente foi que eu tava vendo o Flow, em que o Vilela e o Maurício Meirelles foram. E teve uma hora que o Maurício tava bem sensibilizado, porque ele tava brigado com o pai dele, e o pai dele pegou Covid, e o pai dele tá internado, sem muita esperança, e o pai dele não consegue ouvir ele, e o Meirelles, ele só queria fazer as pazes com o pai dele agora, entendeu? Isso me pega muito pesado, isso me pega muito profundo, porque a verdade é que eu queria ter uma boa relação com a minha família. Eu queria pra caralho ter uma boa relação com eles. Eu queria muito conseguir abraçar eles como se fosse uma coisa natural. Eu queria muito conseguir conversar com eles como... sei lá, como normalmente eu converso com amigos meus, com naturalidade, sabe? Mas eu não consigo. E eu não sei se um dia eu vou conseguir. E o pior de tudo é que eu sei que se eu nunca fizer isso, eu vou me arrepender pra caralho de eu nunca ter feito. Mas enquanto eles estão aqui, eu simplesmente não consigo. A verdade é que quando eu comecei a perceber tudo isso, as coisas pioraram pra mim ficar nessa casa. Porque eu me sinto um parasita. Isso foi uma reflexão que eu tive em dezembro do ano passado, quando a gente tava indo pra umas, não exatamente festa, mas sabe esses encontros de fim de ano? Então, ia ter um na casa de uma pessoa que eu nem lembro quem era, pra falar a verdade. E eles falaram pra eu ir, nem que fosse só pra almoçar e ir embora. E eu me senti mal pra caralho com isso, porque eu me senti um parasita, porque são pessoas que eu não me importo muito. São pessoas que não tem nada a ver comigo, que não me importam muito e que eu iria na casa deles só pra comer e ir embora, sabe? Eu me senti muito mal. Eu realmente me senti como um parasita. E eu me sinto também como um parasita nessa casa. Porque eu não consigo gostar deles igual eu gosto dos meus amigos. Eu percebi que eu não amo eles. E eu não sei até que ponto o amor deles é uma coisa simplesmente platônica de pais que eles sentem que precisam ter pelos filhos, ou se é um amor verdadeiro por mim. E eu tenho plena certeza, no fundo do meu coração, eu acredito que eles não me amam também. Que eles só acreditam que eles amam porque eles nunca pensaram a respeito profundamente. Porque eles são pais, eles têm na cabeça deles que eles precisam amar seus filhos. E eu acho que eles nunca pensaram sobre esse sentimento. Mas eu tentei olhar a situação de fora e me perguntar: eu amaria uma pessoa que está na minha casa, que praticamente não interage comigo, que eu nem conheço direito? E a resposta é não. E a partir daí ficou muito difícil estar nessa casa. Porque eu realmente me sinto um parasita aqui. Eu não me sinto confortável aqui. Eu não me sinto bem. E isso já é uma coisa que vem de muito tempo. Esse sentimento de não me sentir bem aqui. Me sentir um parasita aqui. Me sentir mal-vindo aqui.
Tanto que isso deu uma melhorada, isso meio que passou. Mas tiveram várias épocas da minha vida, onde eu moro faz bastante calor, que de madrugadas eu não. Isso quando eu nem trabalhava ainda. Provavelmente 2017. Que num puta calor eu não ligava o ventilador do meu quarto. Porque eu não queria gastar a energia que meu pai tava pagando. Afinal, eu nem mereço usar essa energia. Entendeu? Por mais que talvez as minhas razões pareçam idiotas para você que tá ouvindo, o meu sentimento é muito verdadeiro quanto a isso. É uma coisa tão simples, cara. Eu passava calor porque eu não queria gastar a energia que ele estava pagando. Porque eu não mereço essa energia. Entendeu? Esse é o sentimento que eu sentia na época e que ele melhorou um pouquinho. Mas eu ainda não consigo me sentir confortável aqui nessa casa. E eu não acho que um dia eu vou conseguir. E eu gostaria muito de conseguir confrontar eles e falar sobre tudo isso. Mas eu tenho certeza que eu não conseguiria. Eu não sei. Porque ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho que fazer isso, que é algo que eu preciso fazer, e que eu sei que vai ser bom que eu faça, eu não consigo. Eu só não consigo. Eu não sei se cabe falar sobre a minha irmã aqui também. Porque a minha irmã já foi uma relação bem mais diferente assim. Ela e também é engraçado, foi uma eu sempre foquei a minha atenção muito mais tipo, a partir do momento que eu comecei a ver isso como problema e tentar achar forma de mudar e pensar a respeito, eu sempre pensei principalmente na minha mãe, porque eu queria estar bem com ela. Agora minha irmã é outro caso, porque eu sinto a mesma coisa, eu não sinto amor por ela, mas as coisas melhoraram muito. Eu acho que quando ela entrou na faculdade melhorou muito e ela cresceu muito como ser humano e ficou bem mais fácil me relacionar com ela. Mas assim, hoje é uma pessoa que eu não. Que já me fez bastante mal. Mas que, sei lá, eu não consigo. É foda. É foda, eu não consigo nem falar que eu gosto. É. Eu tô tentando ser completamente sincero aqui, tá ligado? E falar que eu gosto da minha irmã. Nossa, que louco, cara. Seria mentira. Uau, isso é pesado. Mas seria mentira. Caralho, eu nem me importo. Me importo. Muito pouco. Muito pouco. Mas me importo. Só que é muito pouco. Meu Deus, que coisa horrível. Por que disso? Isso eu acho que já foi uma coisa que partiu de agressão dela. Porque ela foi uma pessoa que nunca me recebeu bem em casa. Quando eu era criança, quando eu nasci, ela também era bem pequena. E ela nunca gostou de mim. Ela realmente não queria. Não, ela estava animada com a ideia de ter um irmão, mas quando ela olhou pra mim, ela me detestou logo de cara. Ela realmente me odiou logo de cara, não gostava de mim. Isso se repetiu por muito tempo. Quando ela era mais velha, como ela era mais velha, ela sempre se aproveitou até que bastante de mim, com coisas que eu não lembro, mas me usava, sei lá, pra fazer coisas bestas, tipo fazer coisinhas pra ela, essas coisas. Que mais? É um tratamento que assim,
É difícil porque eu nunca pensei tanto a respeito dela. Mas ela... sei lá, meio que sempre partiu... começou dela esse negócio. Eu nunca acho que eu fiz nada pra ela. Foi só um sentimento que eu nunca nutri. Tipo, gostar dela, amar ela, foi algo que eu nunca nutri. Então eu acho que naturalmente eu só não tenho isso. Mas esse ponto partiu dela. Mas também. Mas também é uma coisa que não faz sentido guardar. Eu ouvi um barulho. Aí eu pausei porque eu não me senti confortável em continuar falando sobre isso. Eu não lembro exatamente o fio da meada, mas eu tava falando da minha irmã e de problema que eu tinha com ela e tal. Mas eu sei que também não faz sentido guardar isso, manter isso dentro de mim ou dentro da nossa relação. Mas também é uma coisa que eu não consigo conversar, que eu não consigo confrontar e jogar pra fora e fazer a nossa situação ficar melhor, sabe? Eu acho que eu já contei a história do portão, que foi a primeira história de algo que ela me fez mal, que eu guardei pra ter como arma. Eu achei importante. Eu percebi que ela sempre me fazia mal, de algum jeito. Não com coisas muito pesadas, tá? Coisas bem simples, na verdade. Mas que me incomodavam, me faziam mal. Ela me fazia mal de algumas formas. E depois que... se eu colocava isso à tona... e eu sempre esquecia. Eu não ligava muito. Eu perdoava, eu esquecia. Eu nem lembrava do que tinha acontecido. E aí eu percebi, com o tempo, que uma certa quantidade de rancor é importante que você guarde. Porque quando as pessoas julgarem isso com alguma coisa contra você ou forem injustas com você, você não vai ter arma nenhuma para se defender. E aí você vai ficar como culpado da história, sendo que na verdade você não fez nada de errado. Isso foi exemplos que eu vi se repetirem comigo na convivência com a minha irmã diversas vezes. Muitas vezes. E aí, essa história do portão, que eu acho que eu já contei, não lembro quando, foi... e se eu não contei, me perdoa, eu acho que eu vou acabar contando em algum momento, mas eu contei sim. Foi a primeira vez que eu fiz questão de guardar na minha memória algo mal que ela me fez para ter como arma para me defender. Então, é meio que isso. Eu nem sei porque eu comecei a falar sobre isso. Eu vou pausar agora e ler um negócio importante. Eu vou tentar tomar uma aguinha também, porque a garganta tá foda. Eu tirei a sorte grande. Eu tava morrendo de sede, a minha garganta tava... nossa, mas tava o puro deserto do Saara, parceiro. A minha garganta era alabasta nesse momento, irmão. Cê tá louco, não tinha uma gota de água. Aí eu fui lá fora. As portas aqui em casa, principalmente de madrugada, né? Porque não se tem som exterior. Tudo faz muito barulho. E as portas rangem um pouquinho. Então à noite isso é terrível. Faz um puta de um escândalo a porta. Aí eu saí do meu quarto e fui pegar minha aguinha, sabendo que eu teria que fazer um puta barulho para passar pela porta e chegar no bebedouro. Mas meu pai, por algum motivo que ninguém aqui da casa entende, ele às vezes coloca um galão de 3 litros d'água na geladeira. E... é sério, eu não consigo entender por que ele faz isso. Porque tem um bebedouro lá, sabe? E o bebedouro, todo mundo bebe água do bebedouro. A água que tá nesse galão é do bebedouro. Então, eu realmente não entendo por que ele faz isso. Mas, de todo jeito ele faz e isso foi bom pra mim hoje. Porque eu lembrei disso aqui porque esse galão tava lá na pia. Provavelmente para desocupar espaço na geladeira. Então acabou que eu só peguei o galão e nem... não precisei abrir nenhuma porta ainda do meu quarto.
E agora eu tenho 3 litros de água pra tomar aqui tranquilamente. Já deve ter ido um fácil. Vou até botar mais um copo pra mim. Vou botar, deixa eu... Eu acho que foi ontem que eu falei sobre eu beber água e minha garganta continuar seca. E essa foi a maior verdade que eu já falei na minha vida, cara. Já foi tipo 1,5 litro de água que eu bebi e minha garganta não muda. Ela só tá um pouquinho mais úmida e a voz sai um pouco mais fácil, mas caralho, cara, é impressionante. Não, parece que a água não faz efeito, parece que ela nem desceu pela minha garganta. Sei lá, eu bebi água pelo cu, irmão. Você tá louco. Eu acho que eu pausei isso aqui falando que eu ia ver um negócio importante e realmente eu vi. Tem... Há 2 anos atrás, quase 3, eu percebi que eu tinha cometido um erro com uma pessoa. Que era um primo. Esse... Barulho? Sei lá. Esse primo teve 2 momentos na minha vida que eu errei com ele. O primeiro, eu nem considero direito, porque foi quando eu era bem criança. E a gente não brincava muito, sabe? Até entre os primos o grupo era meio que diferente dele, ele não se encaixava muito com a gente. Então, teve um dia que eu era bem pequenininho e falei que ele era chato. Tudo bem, eu era criança e ele não brincava comigo também, então meio que dá pra o nosso cérebro ligar uma coisa na outra quando a gente tem, sei lá, 5 anos. Foi meio que isso. Mas aí, a segunda coisa que eu senti necessidade de pedir perdão pra ele. Na verdade, eu não foi nem pedir perdão, foi falar que eu percebi que eu tava errado. Foi quando a gente já era um pouquinho mais velho. Tipo, eu tenho vários primos. Esse é um que é um pouquinho mais isolado e tem uns outros que na época a gente era mais amigo. E a gente ficava meio mais junto, brincava mais junto quando eu ia na minha tia e passava mais tempo junto e tal. Teve um dia que esse grupo que era mais amigos e tal, que a gente interagia mais, tava jogando Super Mario World no PlayStation 2 que tinha lá. Você sabe, aqueles DVD que era emulador de SNES. Maravilhoso SNES Station. O saudosíssimo, o grandioso, o afável, o SNES Station. O melhor jogo de PlayStation 2. Ai, ai. Porra, de longe, nenhum jogo do PS2 nunca vai chegar perto dos SNES Station. Maravilhoso, maravilhoso. O problema que eu tenho com o PS2 é que eu nunca consegui jogar Clonoa. Eu nunca consegui jogar Clonoa 2, cara. Teve uma vez que eu tinha comprado o PS2, né? Pá. Piratão. Fui na lojinha. Peguei um monte de jogo, 5 conto cada. Pá. Cheguei em casa. Vi aquele Clonoa 2. Falei, pô, esse aqui parece maneirinho. Aí eu botei no videogame, comecei a jogar. Cheguei acho que na segunda fase. O segundo mundo. E achei muito legal. Eu achei o jogo muito legal. Muito da hora mesmo. Mas aí, bicho. Aí o jogo travou. E eu não conseguia. E não destravava de jeito nenhum. Eu nunca consegui ver o resto do jogo. Aí eu voltei pra loja e falei, pô, tem mais desse jogo? Tá travando. Eu queria trocar por ele. Queria ver se vocês têm outro. Ah, sei lá, procura aí. Vocês estão ligados, né? Esses caras que vendem DVD pirata, eles têm um bolo lá e você procura o que você quer. É essa vibe.
E eu procurei Clonoa 2, nunca achei um outro Clonoa. Eu achei um outro Clonoa 2, voltei pra casa e travou no mesmo lugar. Aí eu fiquei chateado. E por fim, eu nunca consegui jogar Clonoa 2. E acontece que, por mais que eu tinha até que uma quantidade da horinha de jogos, os que eu tinha escolhido não eram muito legais, então eu nunca experimentei muito bem do PS2. Acabou que meus melhores momentos no PlayStation 2 foi jogando SNES Station, que é que são jogos de Super Nintendo. Que esses sim fizeram mais parte da minha infância, porque eu tinha emulador no PC. Outro dia eu conto essa história. Então, a gente tava jogando Mario World no PS2 e eu não lembro o que exatamente me fez falar isso, mas o que eu acho que aconteceu é que eu tava tentando, sei lá, me enturmar, me mostrar pra esse grupo que eu tinha uma... Mas não é nem amizade. Hoje eu vejo que o que a gente tinha era mais proximidade. É coisa besta de criança. Mas era assim, era uma galera que eu nem gostava muito, pra falar bem a verdade. Mas que a gente brincava mais, então eu acho que eu quis aparecer pra eles. E esse outro primo que era mais isolado, ele tava com a gente também. Aí, puta, eu nem devia ser tão criança assim. Acho que eu devia ter uns, sei lá, cara, uns 12 anos. Nossa, olha a idade que eu fiz essa merda. E eu fiquei falando meio que zoando ele na frente dos outros primos, falando que ele ia morrer virgem, coisa do tipo. Esse foi literalmente o momento que eu fui mais babaca na minha vida inteira. Tipo, muito. Foi horrível. Eu não consigo. Eu não sei porque eu fiz isso. Voltasse no tempo, eu acho que eu queria dar um tapão na minha cara nessa hora. O que você tá fazendo? Por que você tá tentando aparecer pra esses caras? Esse povo mó babaca. Povo mó babaca. Acontece que o primo que era quietinho, provavelmente era o mais legal deles. Teve um momento mais pro futuro que ele veio pra minha casa e a gente não tinha muito o que fazer. Ele é bem tímido e tal. A gente nunca conseguiu trocar ideia direito. Mas aquele dia acabou que a gente ficou jogando Zelda Ocarina of Time no meu PC, no emulador de 64 que eu tinha. Meio que eu mais joguei e mostrei o jogo pra ele, né? Porque ele queria ficar perto, mas ele não jogou nada, ele se recusou a jogar. Então eu meio que joguei e fui mostrando pra ele. Eu comecei um novo save, sabe? E fui até o final da primeira dungeon lá na Grande Árvore Deco. Acontece que depois de ensaiar por muito tempo e eu realmente fiquei ensaiando por uns 2 anos para falar sobre isso com ele. Realmente não conseguindo, fugindo de todas as oportunidades e tal. Isso aconteceu porque um dia eu vi ele numa festa. E ele tava muito quietinho, com uma aparência muito tímida. Eu me enxerguei um pouquinho nele e eu vi que ele parecia uma pessoa meio depressiva, meio triste. E eu falei, e aí eu comecei a pensar e me bateu, puta, será que aquilo que eu falei fez impacto negativo na vida desse cara, velho? Será que eu fiz merda? Será que eu fiz merda com esse brother, bicho? Aí eu fiquei muito mal com isso, fiquei uns 2 anos ensaiando como que eu ia conversar com ele. Até que no dia 8 de maio de 2021, eu lembro certinho disso, era 4h58. Que dia foi isso? Provavelmente foi um sábado. 8 de maio. 8 de maio foi um sábado. Eu lembro que eu tomei um banho e eu saí do banho e decidido a pedir desculpa pra ele, a conversar com ele. E a primeira coisa que eu fiz foi vir no Facebook e falar com ele. E eu escrevi um texto bem grande aqui. Eu acho que eu vou ler pra vocês, não tem por que não ler. Eu falei assim: você não parece que usa o Facebook, mas é meu único contato com você, então eu vou falar aqui mesmo.
Houveram 2 momentos na minha vida que eu errei com você. O primeiro eu era uma criancinha que falou que você era chato, mas esse não me dói tanto, porque eu era bem pequeno. E como a gente não brincava junto, acho que fazia sentido na minha cabeça que você era chato, quando na verdade só sempre foi bem tímido. A segunda foi a vez que eu mais fui babaca com alguém na minha vida inteira. Faz uns 2 anos que eu ensaio como pedir desculpas por isso, mas nunca consegui. Enfim, hoje eu vou falar, mas não pedindo desculpas, porque eu não sei o quão impactante e negativo na sua vida foi o que eu disse. Só quero dizer que me arrependo pra caralho disso. Esse momento foi quando estávamos na tia X, tava eu, você, minha irmã, X e Y, que eram mais 2 primos, e a gente tava jogando Mario World no PS2. Eu não lembro exatamente o que me fez falar isso, mas fiquei falando pra você que você morreria virgem, algo do tipo. Eu realmente não tenho uma memória certa do que eu falei, mas era meio que nesse sentido. Acho que não cabe explicar o porquê eu falei isso, mas se for da sua curiosidade, eu era só uma criança idiota, querendo aparecer pra outras crianças que na verdade nem eram tão legais. Me arrependo pra caralho disso, porque não sei o quanto isso te fez mal. E me arrependo principalmente porque na verdade você sempre foi bem legal, apesar de tímido. Lembro um dia que veio aqui em casa e jogamos Zelda Ocarina of Time no meu computador. Lembro que quando ainda éramos criancinhas, eu fiquei sabendo que você tinha lido o Diário de um Banana, que não foi um livro que eu cheguei a ler, mas tinha bastante interesse. E principalmente me arrependo... Peraí, perdi aqui. E principalmente me arrependo porque pelo menos da última vez que te vi, achei a gente bem parecido. Talvez pudéssemos ser bons amigos. E aí eu terminei... Eu não vou conseguir terminar isso sem dizer, então... E você não precisa aceitar, de verdade. Mas, perdão, eu pedi desculpas. E hoje, eu levantei isso porque hoje ele me respondeu. Foi até engraçado porque eu tava ouvindo um podcast, jogando alguma coisa. Eu acho que eu tava jogando Isaac. Eu acho que eu tava jogando algum Isaac. E eu ouvi o som de mensagem do Facebook. Aí eu falei, puta que pariu, será que é? Puta que pariu, será que é ele? Eu não tô pronto pra isso, eu não tô pronto pra isso, eu não tô pronto pra ver essa mensagem, eu não tô pronto pra isso. Eu fiquei mal. Eu fiquei, puta que pariu, será que é? Mas eu lembrei que eu tinha conversado com outro amigo, mandado um negócio pra um outro amigo no Facebook. Aí ele realmente não entra no Facebook com muita frequência, então eu falei, puta, vai ser outro, não é possível. Aí eu acho que eu dei um alt tab na hora e vi a mensagem aberta aqui e falei, puta que pariu, me fudendo, puta que pariu ele. Fiquei mal, ixi, caralho. Aí, nessa primeira hora que eu dei pause aqui, que eu fui tomar água, eu voltei e eu li a resposta dele. Eu vou ler pra vocês. Olá, eu realmente não uso muito o Facebook. Se entro no meu Facebook 3 vezes no ano é muito. Mas enfim, só quero te dizer que é normal. Principalmente quando crianças, fazermos coisas das quais nos arrependemos depois. Faz parte do processo de crescimento e amadurecimento. Para ser sincero com você sobre todas as ocasiões que você citou, a única que eu tinha memórias era sobre jogar Zelda. Que bonitinho, que legal. Eu sempre fui uma pessoa de não me importar muito com o que falam pra mim ou sobre mim. Tanto que sobre essas ocasiões eu nem me lembrava. Sobre a forma como isso afetou a minha vida, se me senti mal com isso talvez no dia que aconteceu. Mas sabendo como sou, provavelmente já nem me importava mais no dia seguinte. Essa parte eu duvido muito. Eu não acho que ele tá mentindo, eu acho que ele não entendeu como isso aconteceu com ele mesmo. Porque essas coisas, cara, não tem como isso não te impactar. De verdade, eu não acho que o que eu falei tem como não impactar negativamente uma pessoa de... Nem que seja num nível baixo, mas eu acho que impactou sim, cara. Eu posso estar errado aqui, mas eu acho que eu fiz merda sim. Eu não acho que eu saí de bonzinho, não. Provavelmente nem me importava mais no dia seguinte.
Sei que sempre fui e ainda sou uma pessoa que não costuma interagir muito pessoalmente. E sendo sincero, sou péssimo em puxar assunto com alguém. Pessoalmente acredito que não há nada a perdoar, já que nem me lembrava mais e como já disse anteriormente, provavelmente quando aconteceu, eu já nem me lembrava no dia seguinte. Enfim, acho que eu já tô começando a ficar repetitivo aqui. De qualquer forma, agradeço pela mensagem e pela consideração. E como disse anteriormente, ao meu ver não tem nada a ser perdoado. Então podemos só dizer que nada aconteceu. E eu agradeci. Eu tô pensando em falar um pouquinho sobre Zelda com ele. Meio que puxar essa memória, sei lá. Só interagir um pouquinho a respeito disso. Me sinto melhor. Me sinto bem mais aliviado. Apesar de realmente achar que eu tive, de certa forma, algum impacto negativo no que eu fiz, eu me sinto aliviado em saber ou em ouvir dele que não fez mal, sabe? Eu me sinto bem mais leve. De verdade, eu tô me sentindo mais leve agora. Eu tô arrepiado aqui. Eu tô arrepiado. Tô melhor. Tô me sentindo um pouquinho melhor agora. Que loucura, né, cara? Uma coisa que eu fiz lá no passado me doeu mais no atual. E hoje isso se resolveu. Eu acho que se a gente parar pra pensar, sempre vamos encontrar algumas pessoas que a gente acabou fazendo mal na nossa vida. Eu acho que isso é um exercício interessante da gente fazer. Tenta aí, cara. Tenta aí, na moral. Tenta pensar com humildade em pessoas que você provavelmente ofendeu. De alguma forma. Não importa a forma. Tenta lembrar. Depois tenta aceitar. E por último, tenta entender o que aconteceu. Lembra, entende o que aconteceu e por que aconteceu. Tenta aceitar e por último, conversa com a pessoa. Vai te fazer muito bem. Ainda tem, acho que 2 ou 3 pessoas que eu quero conversar e que eu devo perdão. Por coisas mais leves. Por coisas muito mais leves. Eu realmente acho que eu já consegui fazer o mais difícil aqui. O que eu tô lembrando agora são 2. São bem mais leves. Eu acho que eu deveria conversar direito sobre isso. Isso, claro, tirando os membros da minha família. Que eu acho que eu preciso conversar também, mas é outro caso. Então... eu não sou ninguém pra passar uma lição aqui hoje, mas... Tenta corrigir seus erros enquanto as pessoas ainda estão vivas, cara. Vai doer muito se elas morrerem antes de você conseguir corrigir a merda que você fez. Ou falar o que você sente que precisava ter falado. Isso, e grande parte do que eu tô falando aqui é pra mim mesmo. Porque hoje aconteceu isso. Hoje eu conversei com ele e... bom, de certa forma a gente tá resolvido agora. Eu ainda não consigo acreditar que eu não fiz mal pra ele. Mas... estamos resolvidos, sabe? Pelo menos não tem mágoa da parte dele. Até o que deu pra entender pela mensagem, né? Isso me alivia. Isso me alivia. Me deixa feliz. Hoje foi um dia que eu me senti bem triste em vários momentos. Que eu não me senti bem. E... terminar sabendo que isso aconteceu me deixa um pouquinho mais aliviado. Eu acho que eu vou terminar o meu dia vendo... jogando um pouquinho de Helltaker, porque eu sei que teve uma atualização que eu já tinha terminado, mas aí parece que teve uma atualização que eu tô curioso pra ver o que mudou. Também quero ver se eu consigo jogar um pouquinho de Katawa. Acertei, Katawa Shoujo. E quero terminar o meu dia lendo um pouco do mangá de One Piece ou de Berserk.
que sexta-feira eu tive um tempinho de sobra. Eu acho que eu li 7 capítulos de One Piece. Que eu só vi o anime, né? E agora eu vou começar a ler o mangá. Porque eu descobri que com Shingeki no Kyojin, que eu vou acabar tomando spoiler do mangá de todo jeito. Então, é melhor eu estar nos semanais de One Piece, irmão. Porque se o One Piece acabar e eu descobrir o que é o One Piece antes de saber pela história, se eu receber um spoiler disso, aí eu vou ficar bravo de verdade. Então, é isso. Vamos encerrar por hoje. Essa semana eu fiz 2 áudios de 1 hora. Legal. Tô um pouco orgulhoso. Porque quando a gente começa a fazer isso, na verdade antes de começar a fazer isso, que é o pior momento de todos, porque ainda tem como desistir, eu acho. É o momento que eu me sinto mais inseguro. É o momento que eu me sinto mais mal. Que eu falo, puta, eu não tenho o que falar. Eu não sei como eu vou fazer isso. Mas 2 vezes nessa semana e eu consegui. Legal. Eu acho que isso é importante, cara. Meio que até funciona como uma terapia, sabe? É uma coisa que eu ainda tô me organizando e que eu queria tentar fazer semanal de verdade. Mesmo que seja só falando o que aconteceu na minha semana, sei lá. Vai ser bom, nem que seja só pra mim. É isso. Agora eu vou encerrar de verdade. Já é 3 da manhã.